Opa, tudo bom? Esse aqui é um vídeo de apresentação do robô Scalper Pro para você entender exatamente como esse sistema funciona. Eu vou abrir aqui a nossa VPS para mostrar para você o robô em funcionamento para você entender exatamente as configurações, a estratégia dele, como ele opera. Bom, a gente está aberto aqui com o Scalper Pro na versão 1.1, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, as atualizações podem ter saído, né? Então ele pode estar na versão 1.2, 1.5, 1.8, tá? No momento a gente está na versão 1.1 e aqui nós operamos com essas 4 paridades. Eu vou passar bem rápido aqui como funciona o operacional dele na prática para você. Bom, então eu estou com a tela aqui do Scalper Pro aberta. Eu vou mostrar para você exatamente o operacional dele em tempo real. Vamos fazer a instalação da paridade do robô aqui nessa paridade. E assim que a gente instala, já executa 2 entradas. É assim que ele funciona. Ele vai sempre posicionar 2 entradas. Onde? Em rompimentos. Está vendo aqui que é um rompimento de baixa e aqui é um rompimento, né, de topo, que é um rompimento de fundo. Então o robô ele sempre vai posicionar as entradas nos rompimentos. Que ele posiciona as entradas nos rompimentos aqui, a gente pode ver uma ordem de compra aqui em cima. Então quando ele atingir essa taxa aqui, né, não é uma ordem executada, tá vendo? É uma ordem colocada como lançamento futuro, ou seja, quando a taxa bater aqui nessa posição, ele vai executar uma operação de compra. E o stop, o que acontece com ele? Bom, quando ele executa uma ordem de compra e a vela vai a favor da tendência, ele vai pegar esse stop aqui e ele vai movimentando. Primeiro ele vai deixar aqui no 0 a 0, que é o break-even. Então, vamos supor que a taxa tá aqui, a taxa já está aqui em cima. Então, ou seja, você já está tendo um lucro, ele vai posicionar para o 0 a 0. Para evitar o quê? Para evitar que quando tenha alguma notícia, por exemplo, que faça o gráfico cair, você não saia com prejuízo. Pelo menos no mínimo aqui de início você vai sair no 0 a 0. Isso é muito bom para você fazer essa proteção. E conforme a taxa vai caminhando a cada 10, 50, 100 pontos, o robô automaticamente vai reposicionando o teu lucro. Ou seja, ele vai protegendo a sua operação da seguinte forma: a cada 10 pontos ele vai movimentando a operação. Ou seja, mesmo que tenha uma notícia, você vai ter garantido um bom dinheiro aqui dentro dessa operação. Ter ficado um pouco confuso, mas conforme você vai utilizando o robô, você vai entendendo os conceitos de futura, break-even e trailing stop. E essa combinação, né, que compõe os robôs breakout, ela faz com que o teu operacional seja muito, muito lucrativo. Wellington, o que acontece quando o robô, aquela taxa ali que a gente definiu, ele vai contra a tendência? Basicamente, ele vai bater no stop, que já está posicionado em todas as operações, e vai fechar no stop. Esse robô não tem preço médio, não tem grid, não tem martingale. Bateu no stop, ele vai fechar a operação. Beleza? Então você vai ter dias de gain, vai ter os dias de loss também, mas no final aí, pelo que a gente tem testado em vários e vários meses, né, o Scalper Pro, ele é um robô mais recente, mas ele já tem, no dia de hoje, a gente está falando aqui do mês de maio, já vamos dizer junho, ele tem 6 meses que está rodando em conta real, então assim, é um robô que já tem um tempo aí de operação, e todos os meses ele fechou positivo e está rodando muito bem. Bom, eu vou abrir aqui a tela de configuração desse robô para você entender todas as configurações que vem nele. Eu acho bem importante, eu vou passar bem rápido nisso, tá? Você pode definir os lotes que você vai operar, o stop loss em pips, o take profit, você pode definir também. Tá vendo que o nosso take ele é 5 vezes maior do que o stop? Isso é algo muito bom, ou seja, a gente busca muito mais dinheiro do que a gente arrisca. Você pode definir aqui se vai utilizar ou não o trailing stop. Você consegue definir aqui a pontuação de trailing stop também. Aqui você consegue definir o horário de operação, dependendo da corretora que você vai operar, é um horário diferente. E aqui tem a parte de criação de painel e tem mais algumas configurações dentro dele que obviamente eu não posso mostrar, porque, por exemplo, os períodos que ele trabalha, os indicadores que ele trabalha, essas coisas eu não posso mostrar porque eu vou estar revelando a estratégia de qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento aqui de programação vai conseguir recriar o nosso robô. Então, eu não vou passar aqui os indicadores que ele utiliza, as médias, os períodos que ele utiliza em cada indicador, tá bom? Justamente para não liberar a nossa estratégia para qualquer pessoa. Então, algo muito interessante desse robô é o que? Não tem preço médio, não tem gale, não tem o hedging, que são sistemas aqui que podem ser muito prejudiciais para a tua conta. Tem sistemas que funcionam, eu inclusive tenho um sistema que utiliza martingale que funciona, né, na verdade é um médio, ele funciona muito bem, mas tem que ser muito, muito refinado. É um sistema que, por exemplo, eu não libero para ninguém,
que eu utilizo sozinho, porque se essa estratégia cair aí pro público, provavelmente vão ter muitas réplicas. Então, se atentem com esses robôs de martingale, preço médio, de hedge, foque nesses robôs como esse, que tem um stop bem curtinho, né, que mesmo que ele perca uma operação, ele não vai, pô, é um stop de apenas 20 pips, é muito curto, sendo que numa operação de lucro você pode extrair até 100 pips. Então, para cada 5 operações que você perde, só precisa ganhar uma para poder estar saindo no lucro. Basicamente, a diferença entre esse robô e o BotTake 2.0 é o lucro, o risco e a quantidade de operações. Você pode ver que esse robô, ele abre essas operações aqui, que são as ordens pendentes, ele vai abrir isso aqui no começo do dia. Então, ele vai ser desligado em um momento, né? E quando ele liga novamente automaticamente, ele reposiciona as entradas. Quando ele bate essa entrada e essa entrada, ele não vai abrir novas operações ao longo do dia. Então, por paridade, ele vai abrir no máximo 2 operações no dia. E isso é bom e isso é ruim. A parte boa é que o risco dele quebrar a tua conta, cara, assim, eu não posso dizer risco zero, mas é muito difícil esse robô quebrar a tua conta, porque, olha só, ele faz 2 operações apenas em cada paridade, né? Se você seguir as orientações, é muito difícil disso acontecer, diferente dos robôs de martingale. Isso é óbvio, afinal, ele abre menos operações, com um stop muito curto, então mesmo que ele perca todas as operações, até você perder o capital, cara, isso leva muito tempo. Outra coisa, em comparação ao BotTake, o BotTake ele abre muitas operações ao dia. Então, se ele bater essa operação, fechar, ele já vai posicionar outro em outro rompimento, e assim ele vai fazendo ao longo do dia. Então, esse robô ele tem menos operações do que o BotTake, então ele acaba tendo um risco menor. Porém, o risco ele está completamente atrelado ao lucro. Quanto menos risco você tem, menos lucro você tem também. Então, o BotTake ele opera com mais, ele faz mais operações ao longo do dia, e, consequentemente, ele acaba tendo mais lucro. Esse aqui opera menos e acaba tendo um lucro menor. Então, é basicamente a diferença, né? Esse aqui ele opera em outra cor. Esse aqui ele opera em outra corretora, que é a XM, enquanto o BotTake hoje opera na corretora XNES. Lembrando que hoje é dia 29/5, então pode ter algumas alterações aqui do que eu estou falando. Então, basicamente, a diferença entre os dois é essa. São ótimos robôs, os dois, o BotTake e o Scalper Pro. Cabe a você, você quer ter um pouco mais de lucro, mas tendo um pouco mais de risco, vai no BotTake, que é inclusive uma ferramenta mais refinada. Você quer realmente ter muito menos risco e consequentemente, né, você acaba tendo menos lucro, vem para o Scalper Pro. São 2 robôs excepcionais. Às vezes você quer escolher pela corretora também, você não gosta da XNES, você gosta da XM, então você opera aqui com o Scalper Pro e vice-versa. Se você gosta da XNES, vai operar com o BotTake. São 2 robôs muito bons. Sobre o Scalper Pro, é isso que eu tinha para falar aqui para você. Já passei a estratégia, como ele funciona. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar para mim.